Bom dia a todos. Está aberta a sessão de instrução relativamente ao projeto por infração político-administrativa instaurada em fase do prefeito municipal, senhor Flávio Luiz Foz. De início, procederemos na oitiva do denunciante Delmar Carlos Fleck e, após, procederemos na oitiva das testemunhas arroladas pelo senhor prefeito Flávio Luiz Foz, com exceção do deputado estadual Joel Willen, o deputado federal Pompeu de Matos e a testemunha Luciano Alves, que justificaram os motivos de sua ausência nessa oitiva e serão redesignadas a uma nova data. Também informo que todas as oitivas que serão realizadas serão gravadas e os arquivos serão disponibilizados nos autos administrativos. Esclareço que as perguntas podem ser formuladas diretamente pela defesa ao depoente e às testemunhas, não se admitindo, no entanto, perguntas que possam induzir a resposta, não tiveram relação com as questões de fato do objeto de atividade probatória. Agora, também na parte da manhã, nós recebemos um atestado médico do prefeito Flávio, e conversando com o Dr. Lee Everson, procurador dele, a gente vai dar seguimento ao processo, porque o Dr. Lee Everson é o procurador do prefeito, e a gente até questionou se ele abriria a mão do prefeito estar aqui, porque o processo nos diz que o prefeito pode estar ouvindo as testemunhas e também fazendo os questionamentos a ela. E o procurador, Dr. Lee Everson, concordou com o prosseguimento, então, da audiência. Eu gostaria que o procurador Lee Everson confirmasse a informação no microfone para nós. Sim, nós seguiremos com o processo, daremos seguimento ao processo com a oitiva das testemunhas, mas, senhora presidente, de início eu já gostaria de deixar registrado, né, de que, conforme determina o decreto 201, a comissão deve intimar o procurador ou o denunciado de todos os atos, inclusive das reuniões, né? E até o presente momento, inclusive eu estou aqui, mas eu jamais não fui intimado desta sessão e de nenhuma outra sessão, né? Ou seja, das reuniões da comissão, não foi intimado o advogado, que tem o direito de acompanhar todas as sessões. Mas, então, que fique somente registrado, né, esta inconformidade e que não há problema no segmento da oitiva das testemunhas. Só para esclarecer, doutor, desta reunião, o senhor falou que o senhor e o seu cliente, no caso, o prefeito Flávio, não foram notificados, ou não, só o senhor? Eu não fui notificado. Só o senhor? Foi notificado. Eu não fui notificado de nenhuma reunião da comissão que aconteceu com julgamento, inclusive de decisões tomadas, e o prefeito, sim, foi intimado desta audiência, sim, isso sim. Então, passaremos para a oitiva do denunciante Delmar Carlos Fleck. Eu vou pedir para as testemunhas que aqui estão para os próximos horários, aguardem na parte de fora da Câmara, porque não podem assistir o depoimento de todos, né? Então, vou pedir para o advogado representante e as próximas testemunhas aguardem na parte ali de fora. A gente, infelizmente, não tem, para a nossa Câmara ser pequena, a gente não tem como disponibilizar uma salinha separada para vocês, peço desculpas já. Mas gostaria que, então, as próximas testemunhas que já estão aqui para os próximos horários aguardassem lá até o final do depoimento, então, do seu Delmar. E assim eu vou fazer com todas as testemunhas nos próximos horários também.
Então, vou corrigir. Então, as testemunhas. O microfone eu vou pedir para o Marcos para ele. Aí eu vou pedir para ele responder no microfone, daí, tá, seu Leonardo? Depoimento, então, pessoal, do denunciante Delmar Carlos Fleck. Qual é o seu nome completo? Pode. Delmar Carlos Fleck. Estado civil? Casado. Profissão? Aposentado. Endereço? Felipe Tiffman. Endereço completo. Por gentileza. 1160. Em bairro Integração. Bairro Integração. CPF? Eu não sei. Eu não sei de agora, nem trouxe também. Nada documento. Chega a não precisar. Não é isso. Passar a palavra, então, para o advogado do réu, Dr. Lieverson. Bom dia, seu Delmar. Bom dia. Eu me chamo Lieverson, sou advogado do prefeito e vou lhe fazer algumas perguntas. Sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber, o senhor tem consciência que o senhor pediu a cassação do prefeito? Tenho. Foi muito bem redigida. Foi o senhor mesmo que redigiu? Fui eu. Chega de ser caluniado, pessoal. O senhor redigiu, se for o senhor que redigiu, o senhor sabe quais as empresas que o senhor colocou nessas 40 páginas? Isso não me importa. Não, eu estou lhe perguntando se o senhor sabe quais as empresas que o senhor colocou na sua denúncia, que o senhor escreveu. Não, eu não. Então, o senhor está me dizendo que o senhor fez uma denúncia, escreveu uma denúncia, mas não sabe quais as empresas. As empresas não. O que tem mais as empresas? O senhor sabe o que consta aqui? Nessa denúncia? Essa denúncia é assinada pelo senhor. O senhor sabe o que está escrito aqui? Não. Quem foi que escreveu para o senhor essa denúncia? Isso não interessa. Não, a nós interessa. Nós estamos aqui, acredito que a Câmara de Vereadores tem a mesma intenção de buscar a verdade. Esse eu recebi de um amigo meu que foi caluniado, denunciado. Eu peguei, daí eu disse para ele, se eles não têm, eu assumo uma coisa lá, fui lá e protocolei e fui registrar e entreguei na Câmara. E quem é esse amigo, senhor? Isso não vou dizer. Então, o senhor não fez a denúncia, o senhor fez a um amigo que o senhor diz caluniado e o senhor não vai designar. Não vou revelar o nome dele. Por acaso esse amigo seria Pedro Kautzmann? Não. Pedro Kautzmann é vice-prefeito, não tem nada a ver com isso. Esse problema, essa coisa fui eu que fiz, por minha conta. Sim, o senhor fez uma denúncia que o senhor não sequer sabe o que está escrito. Eu não perdi tempo ali. Eu não olhei tudo. Não lhe entendi, perdão. Eu não li tudo, não são umas coisas outras só. Mas aquilo já, para mim, já chega. Chega para quê, seu Delmar? Chega de ser caluniado pelo pessoal. Todo lugar que o cara chega, eles ficam falando, a cidade de vocês é assim, assim, e o prefeito faz isso, faz aquilo. E até agora ninguém se pronunciou para fazer alguma coisa na vida. Eu pensei, não, eu sou cidadão, faz 40 e poucos anos aqui, alguém tem que fazer alguma coisa. Eu pensei, se Deus quiser, vamos lá. Bem, então, só para retomar, o senhor fez uma denúncia
E o senhor não sabe falar absolutamente nada sobre essa denúncia? É só uma música, coisa que eu sei que eu vi que eles, esse negócio de vender terno para fria e assim, falcatrua aqui, essas coisas erradas ali. E isso para mim não serve. Seu Delmar, já que o senhor não quer dizer o nome do seu amigo, Não vou dizer, né? né, ele mora em Araricá? Ele é eleitor de Araricá? É. Faz uns 3 ou 4 anos que ele mora aqui. O senhor tem certeza que ele vota em Araricá? Vota em Araricá. O senhor trabalhou, ou o senhor tem uma relação de amizade com o vice-prefeito Pedro Kautzmann? Não. Eu, uns 6, 7 anos atrás, eu tinha arrendado as terras da mãe dele para me criar gado. Aí depois deu esses problemas, eu não fiquei doente, daí eu parei, eu entreguei, terminei o contrato das terras, então eu entreguei e vendi meu gado. O senhor, quando o senhor assinou esse pedido, foi-lhe oferecido alguma vantagem? Não. Nenhuma. Para que tem vantagem? Para quê? Não, eu estou só lhe perguntando. Não, não, senhor. Não, senhor. O senhor conhece a empresa Alaor Cunha? Eu já vi falar nele, mas assim, nunca tentei entrar na empresa dele. Ali eu sei quem é, mas eu não... O senhor conhece a empresa Produbike? Nunca ouvi falar isso. Pois é, mas está na sua denúncia. Pois é, mas ó... Quando eu peguei aquela ali para fazer isso aí, já tava ali. Eu não tenho muita bola. Eu tenho que fazer as coisas certas, não. Então o senhor não... Vamos combinar um negócio. O senhor não sabe absolutamente nada sobre a denúncia. O senhor simplesmente assinou um pedido de cassação para o prefeito sem sequer saber do que se tratava. O senhor sabia que essa mesma denúncia aqui foi oferecida ao Ministério Público, que é uma ação judicial que foi feita pelo senhor Oséias? Não sei. Se foi ele, não foi, não sei quem fez. Olha, doutor, sem condições. Eu não tenho mais nenhuma pergunta. Eu só queria deixar registrado, já que isso é pela situação, que o denunciante afirma que não foi ele que fez a denúncia e que, portanto, não quis dizer quem efetivamente fez a denúncia, e nós temos um problema sobre a questão de quem fez a denúncia. O próprio denunciante disse que não foi ele, né? E quem fez essa denúncia aqui, nós temos a questão de ser ou não ser eleitor do município de Araricá, né? Então, é uma diligência que seria, desde já eu faço esse requerimento, né? Porque efetivamente aqui nós temos publicamente um denunciante que diz que não fez a denúncia, né? É simplesmente uma situação meio complexa, juridicamente falando. Será analisado, então, doutor Lieverson. Só pelo que eu entendi que o seu Delmar falou, foi um amigo que fez a denúncia e ele veio até a Câmara e protocolou. Foi isso, né, seu Delmar? O que eu entendi antes que o senhor comentou no microfone, né, que um amigo fez a denúncia, mas o senhor veio aqui na Câmara e protocolou. Aham, foi isso mesmo. Tá, só para a gente deixar claro que foi o que eu tinha entendido antes, mas vamos anotar, vai constar tudo em ata, tá, doutor Lieverson? Então, não tendo mais pergunta, a gente dispensa, então, o seu Delmar. Obrigada.
Vamos passar, então, para a testemunha do Gabriel Eduardo da Cunha. Depoimento da testemunha Gabriel Eduardo Cunha. Qual o seu nome completo, por gentileza? Gabriel Eduardo Cunha. Estado civil? Solteiro. Profissão? Empresário. Endereço? Sapiranga, Rua Tiradentes, 703. CPF? 034 624 510 90. Obrigado, senhor presidente. Passar a palavra, então, para o advogado do réu. Bom dia, senhor Gabriel. Tudo bem? Sou Lieverson, vou fazer algumas perguntas em relação ao processo que trata do pedido de cassação do prefeito Flávio. O senhor poderia me dizer como é que foi a sua instalação no município de Araricá? Como é que se deu? Você diz dos prédios hoje ou tu diz como é que foi o processo até chegar lá? Até chegar lá. Eu não tenho bem como dizer porque isso foi com o meu pai, né? E o meu pai hoje ele já não está mais presente para julgar isso aí. Falar sobre, né? Mas eu sei que foi intermeio com o César aqui da prefeitura. Foi feita uma lei municipal e a empresa do senhor, ela tinha obrigações com o município, geração de emprego, ou de se manter durante tantos anos para que se efetivasse isso? Eu não posso dizer bem corretamente, mas eu sei que tinha obrigações. E essas obrigações foram cumpridas pela Lauro Cunha ME? Foi. Houve a transferência deste imóvel que foi adquirido da prefeitura para a sua empresa? A propriedade foi transferida? Já há escritura no nome da empresa? Sim. O senhor sabe se houve algum um projeto de lei desafetando aquela área antes de passar para a sua empresa? Não sei direito o que é isso. Hoje, quantos empregos o senhor gera no município de Araricá? Diretamente 54. E indiretamente? Acredito que passe de 150. Quando o senhor se instalou aqui, o senhor, se não fosse este programa de incentivo à instalação de empresa, o senhor ainda assim teria optado por Araricá? Como eu não tinha tanto conhecimento naquela época que foi feita essa transação, mas eu acredito que não. Eu acredito que a gente não teria ficado no município. Eu acredito que meus pais na época não teriam ficado. Então, na verdade, as leis de incentivo, elas foram atrativas ao ponto dos seus pais, na época, se transferirem para Araricá e hoje estar gerando 150 empregos. Seria correto afirmar isso? Acredito que sim, pelo que meu pai fez na época, né? Em algum momento, se teve alguma situação de oferecimento ou de qualquer tipo de vantagem por parte da empresa para o prefeito ou do prefeito para a empresa, fora do que foi estabelecido? Alguma vez houve qualquer tipo de coisa? Não. Por fim, hoje, se houvesse ainda uma nova lei de incentivo para ampliação, o senhor teria condições, a empresa seguiria
ampliando aqui, se houvesse mais programas de incentivo municipal? Com incentivo, com certeza. Certo, nem mais uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma correção só na fala do senhor advogado, aonde fala que a empresa, então, veio para Araricá. A empresa, eu conheço desde quando iniciou, né, que eles já tinham o prédio aqui. Então, a empresa são de moradores de Araricá, constituída em Araricá e se manteve em Araricá. Ela nunca veio de outro lugar. Eles nunca vieram morar para cá para colocar a empresa. Só para corrigir que ali o senhor comentou que ela teve um atrativo e veio para Araricá, né, em função... Eu disse se manteve em Araricá. Se manteve em Araricá. E meu pai começou o negócio de facas em Sapiranga. Então, vamos para deixar bem claro. A empresa começou em Sapiranga e veio para Araricá, para nós acertarmos a... Doutor, eu acho, e o Gabriel, eu acho que o que a Mari quis dizer é que quando o Eduardo das Facas veio, ele veio para Leopoldo Krupp, aonde ele se manteve de Sapiranga para Araricá. O Gabriel me corrija se eu estiver errado, tá, Gabriel? A empresa veio de Sapiranga. Eu também tinha o conhecimento da Mari, que começou aqui na Leopoldo Krupp. O Eduardo, pai do Gabriel, iniciou as facas em Araricá, na Leopoldo Krupp, eu não sei o número, e moraram ali por muitos anos. Agora, depois de um tempo, eles tiveram, então, através da lei, esse incentivo do município e trocaram de endereço dentro do município. Mas a Mari quis dizer que iniciou ali na Leopoldo Krupp e hoje, com o incentivo, eles conseguiram área de terra lá na Dom Feliciano. Então, para nós corrigirmos, e também o que a Mari quis dizer, eu entendi. Então, estou agradecendo, Gabriel, tá? E dispensando também. Obrigada. Só vou pedir, Gabriel, antes de tu ir embora, que tu passe na secretaria e assine a lista de presença, tá? Da oitiva de hoje. Muito obrigada. Então, agora nós vamos passar para o depoimento da testemunha de César Fernando. Marina, eu vou pedir para a Marina chamar, então, a testemunha de César Fernando, que está lá fora. Uhum. Obrigada. Bom dia, pessoal. Passamos então ao depoimento do senhor de César Fernando da Silva de Souza. Qual o seu nome completo, por gentileza? De César Fernando da Silva Souza. Estado civil? Casado. Profissão? Microempresário. Endereço? Rua Pará, número 52, Campo Vicente, Nova Hartz. CPF, por gentileza? 461, 474, 460, 53. Muito obrigado. Passar a palavra para o advogado do réu. Bom dia, senhor de César. Bom dia, meu querido. Me chamo Lieb, sou advogado do prefeito e vou lhe tomar a liberdade de fazer algumas perguntas. Qual o nome da sua empresa? Metalúrgica Hartz. Há quanto tempo o senhor está no município de Araricá? Olha, eu acho que desde 2019, 2018, por aí. O senhor, então, iniciou o seu negócio fora de Araricá e acabou vindo para cá? Sim. Comecei fora. O senhor veio atraído pela lei de incentivo? Sim, pela lei de incentivo. Quantos empregos o senhor gera hoje? Em torno de 12. Diretos? Diretos. E indiretos, o senhor tem uma noção? É assim, ó, que hoje eu estou prestando serviço, entendeu? Mas houve, eu acho que umas 2 ou 3 empresas que
presta serviço para mim ainda. Me diz uma coisa, o senhor foi intimado pelo Ministério Público numa ação referente a esses mesmos fatos? Sim, acho que sim, né? Então, o senhor já chegou a responder isto sobre este fato Não, isso não. Não, o senhor... Eu não estou entendendo a sua pergunta, doutor. O senhor teve que fazer alguma defesa em relação aos fatos que são... Sim, né? foi feito defesa. Isso sim. Sim. Então, há um processo do Ministério Público no mesmo sentido que esse da Câmara Municipal. Existe. Né? O senhor tem conhecimento de que quando do oferecimento do incentivo, houve uma lei na Câmara Municipal de Vereadores? A aprovação de uma lei? Não tenho esse conhecimento. Em algum momento, o senhor teve algum favorecimento ou foi pedido por parte do prefeito algum benefício a não ser o que continha no contrato? Não, de forma alguma. Isso nunca... Só o que tinha no contrato. Eu tentei cumprir todas as normas que estavam ali no contrato, né? E me diz uma coisa, esse terreno, ele ainda não foi passado para o nome da sua empresa. Ele continua sendo da Prefeitura Municipal. Continua sendo da Prefeitura. Então, houve um contrato, houve a venda, mas até o presente momento, este bem continua sendo de propriedade do município de Araricá? Continua sendo. Muito obrigado. Nada mais. Vou agradecer, então, a testemunha, obrigada. Só vou pedir para o senhor de César passar na secretaria e assinar a lista de presença ali que o senhor esteve na oitiva, daí antes de ir embora. Obrigada. Quem são as testemunhas? Espera aí, só um minutinho. Próximo é o Thiago. Tá. Sem problema. Quero chamar, então, o Tiago Lumetz dos Santos. Depoimento da testemunha Tiago dos Santos. Qual o seu nome completo, Tiago? Tiago Lumetz dos Santos. Estado civil? Solteiro. Profissão? Empresário. Endereço? José Apolônio da Costa, 1430. CPF, por gentileza? 008 907 640 00. Muito obrigado. Passo a palavra, então, para o advogado do réu. Bom dia, Thiago. Eu me chamo Lieverson e vou fazer algumas perguntas em relação a este processo que trata da lei de incentivo que favoreceu a empresa, né, com a possibilidade de aquisição de um terreno. Tu pode me falar como é que se deu essa
vinda, se é que vocês não eram, a empresa não era natural aqui de Araricá. Como que se deu essa vinda para cá? A vinda que foi feita através da Produbike, né? Era uma empresa de Taquara que era nossa fornecedora. Eu sou da CT Bike, tá? Que veio de Novo Hamburgo. Na época o pessoal ali começou a fazer, eu não fiz parte da tratativa, tá? Então o que foi? Eles começaram a fazer o prédio e não tiveram mais condição de dar andamento. Então só tem que cumprir os requisitos de funcionários e faturamento. Então eu vim para aí para cumprir isso aí, né? Já cumpri os funcionários e faturamento. Foi isso aí que a gente foi com o orçamento. Então, do que estava no contrato, o senhor conseguiu cumprir com todas as cláusulas? Todas as cláusulas. Quantos empregos o senhor gera? Hoje, atualmente, direto e indireto, uns 15 ali. E no contrato, quantos empregos era necessários? Olha, acima de 10 ali. Me diz uma coisa, quando esse terreno que hoje está instalada a sua empresa, ele já foi, a propriedade já foi para a sua empresa? Ele já é da sua empresa ou ele continua em nome da Prefeitura Municipal? Olha, eu acho que continua em nome da... Ou seja, o senhor tem a posse, o senhor utiliza, mas o terreno ainda é de propriedade do município. Com certeza deve ser. Falei, né? Da Produbike, essa terra ali, né? Veio cobrir. Então, porque estava passando dificuldade financeira, a gente veio ali em cima, fez benfeitorias, ajudou a fazer, estamos em cima, né? Junto. O senhor sabe se foi feito algum projeto de lei? O senhor tem conhecimento se houve algum projeto de lei para autorizar a vinda desta empresa para cá? Com certeza deve ter, parece que meus anos falaram por cima que teve uma licitação, né? Na qual foi a público e foi adquirida aquelas terras ali, né? Uhum. Foi por meio de procedimento licitatório. Foi, isso mesmo. Eles falaram que foi por licitatório. Tá certo, nada mais. Quero fazer uma pergunta. Bom dia, senhor. Eu quero fazer uma pergunta assim, só para corrigir, né? Que o senhor falou que o senhor não sabe quantos funcionários o senhor tem na sua empresa, de carteira assinada. Não, isso eu sei. Mais ou menos o senhor disse 10, 12, daí não. O que foi falado? O que foi pedido? Quantos tinha que ter? Sim. Acima de 10. Quantos o senhor tem hoje, atual? Na minha empresa ali, eu tenho que olhar para o meu RH quantos eu tenho. Se tem 11. Ah, não, então tá. Não era isso aí, daí, então tá. Obrigado, empresário. Bom dia, Tiago. Só para entender um pouquinho, então. O Dr. Lee Everson lhe perguntou se as terras estão no nome da empresa, mas pelo que tu nos relatou, a empresa veio pela lei do incentivo, a empresa Produbike. Isso mesmo. Tu não é Produbike, tu é CT Bike. CT Bike. Então, automaticamente, essas empresas já estão passando, revendendo, transferindo, mesmo sem documentação de uma para outra. Não, só um minutinho. O Tiago, ele não é Produbike, que foi o que... Bem, a senhora está induzindo numa situação. Doutor, só para mim... Não, eu quero esclarecer para entender. A denúncia entrou, nós somos vereadores, nós precisamos entender e o lugar para entender é na hora da oitiva. Se eu não tiro as minhas dúvidas agora, depois pode surgir algo, aí eu não perguntei para os depoentes aqui, para as testemunhas. Então, é só no intuito, doutor, de entender, porque foi uma fala do próprio Tiago. Certo, mas então a senhora, então, por favor, a senhora, eu também tenho uma questão para colocar, porque efetivamente a Produbike, a empresa primeira, na lei aprovada por esta Câmara Municipal de Vereadores, ela permitia que houvesse a substituição. Então, houve autorização na lei para que houvesse a sucessão dessa, como tantas outras, sendo que não há qualquer tipo de... até porque era no mesmo setor econômico. Então, é isso... Sim, exatamente, né? Então, eu vim para cá, eu estava bem instalado lá depois em Novo Hamburgo, né? Então, quando não estava cumprindo, eu tem que ir lá para seguir, tem interesse, que o espaço estava pequeno. Não, vamos seguir lá, vamos fazer isso aí. Vim de lá, eu estava bem instalado no Novo Hamburgo, né? Então, hoje eu tenho que estar me dividindo entre Novo Hamburgo e Araricá, então foi essa situação. Sim, a minha intenção foi de esclarecimento de que o doutor, como questiona da área de terra, que a área de terra, num primeiro instante, ela entrou da Produbike, e aí, como eles não tiveram interesse ou financeiramente
interesse de seguir ali, passou para a CT Bike, então, só para a gente deixar essa parte esclarecida. Então. Doutora, podemos fazer requerimentos agora ou prefere que faça no final? Já que está sendo gravado, é que justamente por essa questão, que todo o processo ele se baseia na questão de venda, né, e a venda, vamos dizer assim, ela se confirma com a transferência do imóvel, que eu, desde já, eu solicito que seja oficiado ao cartório de registro de imóveis para que confirme a propriedade das... Tudo bem. Então, vamos fazer ao final, então, todos esses requerimentos que a gente quiser. Alguém mais tem um questionamento? Não. Então, te agradecemos aí, tá, Tiago? Obrigada pela disponibilidade. E vou te pedir para passar ali na secretaria, assinar a lista de presença de hoje daí, tá? Okay. Obrigada. Sim, sim, sim. Vou passar para o depoimento da testemunha Ezequiel Andrade Salazar. Só um minutinho. Só deixa. Doutora, eu gostaria, vereadora, o que nós poderíamos fazer? Como vai ter uma nova sessão de oitiva para 2 pessoas, se fosse possível reiterar a intimação, e se efetivamente ele não comparecer, bem, aí também a gente não tem o que fazer. Tá. Né? Mas já que há um ato processual marcado, não atrapalha o andamento. Né? Não. Então, a gente vai notificá-lo novamente, então, para a nova data que a gente tem com o deputado. Então, a gente vai notificá-lo novamente. Qual é a data? Tá, ok. Eu só pediria, sim, mas aí por uma questão se for... Chama, então, o depoente, a testemunha Mauro Camargo. Passamos então ao depoimento da testemunha Mauro Camargo. Por gentileza, senhor Mauro, qual o seu nome completo? Mauro Camargo dos Santos. Estado civil? É união estável. Profissão? Hoje sou corretor e trabalho no meio ambiente do município. Endereço? O Imperatriz 88, centro de Araricá. CPF, por gentileza? 641-641-280-20. Muito obrigado. Passo a palavra, então, para o advogado do réu. Bom dia, senhor Mauro. Bom dia. Me chamo Lieverson, vou lhe fazer algumas perguntas em relação a um processo que tramita aqui nessa casa, referente às leis de incentivo. Aqui. O senhor foi vereador de que ano aqui? 2016, 2019. Dentro deste período, houve aprovação
de alguma lei de incentivo para a instalação de empresas aqui em Araricá? Não. Houve aprovação de projeto de lei que para a desafetação de alguns bens que eram objeto dessas concessões, vamos dizer assim, dessa lei de incentivo? Eu sei das leis que aqui passaram, mas foi em período anterior. Durante o seu período de vereança, né, não houve nenhum projeto de desafetação? Que eu me recorde, não. Tenho conhecimento, doutor, de no período de 2009, 2008, 2012, quando tramitou isso aqui, lei de desafetação. Certo. O senhor fala, vamos dizer assim, o senhor é corretor, né? Em relação ao valor das propriedades aqui em Araricá, porque se fala muito sobre o preço. Essas propriedades, ela tem para cálculo de IPTU um valor atualizado aqui em Araricá? Olha, sempre é aplicado um valor venal, cobrança de impostos, né? Mas no momento desse, creio que então um técnico habilitado fez alguma avaliação para que então fosse colocado à venda, como se foi colocado, ou fizesse o edital como foi feito. Na sua visão como vereador, o senhor chegou a participar do executivo também? Sim. Na sua visão, essas leis de incentivo, elas trouxeram benefício para o município de Araricá em geração de emprego, geração de renda? Doutor, isso aí, ó, é a única questão que eu me debato, porque todos os municípios vivem se degladiando para atrair uma empresa para o seu município, para gerar emprego, renda, postas e assim por diante. Araricá, nos últimos anos, conseguiu atrair várias empresas, e uma forma foi essa. E ainda arrecadar, não sei os detalhes, que não estou a par das informações detalhadas, mas assim eu tenho informação que entra todos os meses alguns recursos aí que ajudam na manutenção do município. E a quantidade de empregos gerado em cima dessas empresas, eu também não tenho informação correta, mas são vários, muitas famílias que se alimentam dali, e que todos os municípios aqui ao nosso redor fazem um esforço louco para atrair uma empresa para cá, para o seu município. Então, estamos de parabéns por isso. Quanto ao valor da terra, não sei, não tenho essa informação por quanto foi negociado naquele tempo. Uma coisa é uma terra bruta, lá num lugar ermo, assim, que vai ter que investir em terraplanagem, vai ter que fazer drenagem. Então, ela bruta é uma coisa, depois de trabalhada, que ela então está pavimentada para a construção, ela é outra. São situações muito diferentes, né? E nós temos o privilégio agora da Mahindra estar vindo para cá, pela localização geográfica de Araricá. Mas se eu sou o prefeito, tudo que eu puder fazer para que essa empresa venha para cá, eu faria, dentro da lei. Quanto à designação, vamos dizer assim, o senhor participou dos dois lados, foi do executivo, foi do legislativo, né? Quando há necessidade, vamos dizer assim, a desafetação é quando uma determinada terra ela é retirada de um objeto, por exemplo, uma praça para passar por uma empresa, ou se era uma escola para passar por uma... Então, essa é a desafetação. Sim. Durante o seu período, tanto no executivo quanto do legislativo, essa transferência do objeto de destinação das terras do município, elas foram feitas antes de qualquer tipo de passagem de propriedade desses bens para essas empresas? Não. Então, nunca houve Mas, vou repetir a pergunta. Essas terras, vamos dizer assim, elas passaram para as empresas ou as empresas utilizam uma terra do município
sem ter a propriedade, sem ser donas dessa terra? Não, eu não sei se todos os casos, mas a maioria continua em domínio do município. Então, seria correto afirmar que não há vamos dizer assim, a maioria, pelo menos pelo que o senhor está me dizendo, destas terras, elas ainda permanecem sob propriedade do município de Araricá. Eu tenho informação de que a maioria dos casos continuam sendo pagas, né? Só para concluir, doutor, como em qualquer outra negociação que a gente se envolve, jamais tu vai passar a propriedade de uma terra para um comprador qualquer sem o pagamento. É uma informação que eu tenho, a maioria desses casos, pelo menos, estão nessa fase de pagamento. Quando concluir, automaticamente o poder das terras passa para o comprador. Desculpe, o senhor foi prefeito ou foi vice-prefeito? Fui vice-prefeito e no último ano o prefeito se ausentou e eu assumi. Que ano foi isso? 2004. O senhor teve parecer, as suas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e pela Câmara? Pelo Tribunal de Contas e pela Câmara. O parecer da Câmara... Não, perdão, pela Câmara não. A Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas, tivemos aprovação e pela Câmara, por causa de uma situação que surgiu naquela época aqui, foi negado. Foi negado. Foi alterado o parecer do Tribunal de Contas. Exatamente. Tá certo. Última pergunta. O senhor falou sobre a questão da valorização da terra e sobre a questão dos custos. Seria correto afirmar que uma terra nua, como o senhor falou, após a instalação destas empresas, ela valorizou toda a região pela infraestrutura? Mas com certeza. Com certeza, que nem o caso aqui da Polônia da Costa, essas empresas que se instalaram ali era uma terra assim com valor muito baixo. Eu nasci aqui em Araricá, posso falar disso, e lido com isso. Depois daqueles prédios que foram construídos ali e tudo mais, hoje o hectare de terra ali está muito valorizado. Muito valorizado. Então, na época que se instalou, o valor era ínfimo. Muito baixo. Muito baixo, porque não tinha nada, uma estrada de chão batido ali, sem nada. Então hoje é outra realidade, como em qualquer situação, né? E o licenciamento ambiental é que na minha opinião, define essa situação toda, porque tem muitas áreas maravilhosas aqui que tu não consegue licenciamento ambiental. Porque tem uma vertente de água, porque tem uma vegetação nativa. Então, após qualquer área de terra, após ter a LI, licença de instalação, ela é valorizada. Uma área de terra que hoje vale 100 mil hectares, tendo a LI, ela vai valer 300, 400. Posso citar vários casos, dentro e fora de Araricá. Senão, ela é uma terra para plantio. O senhor, como membro do município, se não fossem estas... Aqui nós temos 6 ou 7 empresas. Qual seria que foram incentivadas a permanecer no município ou a se transferir para o município de Araricá? O senhor, como membro não só da comunidade, mas que trata dessas situações como corretor, qual seria a realidade hoje do município sem essas 7 empresas? Um desemprego muito grande. Muito grande. Eu tenho certeza que nessas empresas que nós estamos falando aqui, vamos botar por baixo 400 empregos. Por exemplo, a Elmo, a empresa Elmo ali, que meu filho trabalhou 4 anos. O proprietário, então, o pai do rapaz que esteve aqui, procurou o município e disse: eu não comporto, não posso mais continuar trabalhando no espaço que eu tenho. E na Polônia, da Leopoldo Krupp. Ou vocês me ajudem a adquirir uma área de terra
para me estruturar, ou eu estou indo para 2 irmãos. Eu, se fosse prefeito, faria qualquer loucura para eles não irem embora, dentro da lei. Né? Estão aí, uma empresa maravilhosa, a Soriana e tantas outras aí, essa fábrica de bicicletas, que gera de emprego. No seu período de vereança, né, nós temos aqui que algumas empresas acabaram se instalando. Mas, em algum momento, houve algum tipo de questionamento, estou falando à Casa Legislativa, a respeito de qualquer tipo de ilegalidade cometida nestas concessões durante o seu período? Não. Não houve. Nada mais, doutor. Obrigado. Nada. Alguém gostaria de perguntar? Eu gostaria de fazer um questionamento ao senhor Mauro. Qual que é o teu cargo hoje dentro da prefeitura? Sou diretor do meio ambiente. Lembrando também que o senhor respondeu ao advogado que não passou nenhum processo de desafetação por essa casa no seu ano que estava legislando, no seu período. Que eu tenha lembrança, não, já faz um tempo. Mas eu vou lhe relembrar que em 2019, em dezembro, numa extraordinária noturna, teve 19 desafetação aqui nessa Câmara de Araricá. A gente tem a documentação ali. Não tem os detalhes, porque assim, eu lembro que eu já li esse documento, já olhei. Então, foi feita uma extraordinária em dezembro, não sei o dia, se não foi dia 26 ou dia 19 de dezembro, que houve uma desafetação de 19 áreas de terra. Foi mandado 19 projetos aqui para ser desafetado de uma só vez, enquanto o senhor estava aqui e estava presente nessa sessão. Eu, sinceramente, não me recordo, mas se você está com... Eu não tive a possibilidade de buscar informação. Como já nós estamos aí há 5 anos, realmente, eu sei que teve um debate aí uma determinada noite, então foi abordado essa situação toda aqui, e os vereadores entenderam plenamente no sentido de manter, então foi o dia dessa aprovação, porque vereadores da época falaram em retirar as áreas de terra e tudo mais. Essa noite eu lembro da repercussão dessa sessão em função que os vereadores que estavam aqui do Legislativo não fizeram nenhum questionamento, mas a comunidade estava muito indignada com toda a situação. Lembrando que aqui não se fala de geração de emprego, que a empresa lá X, sabemos todos o que vem acontecendo nas empresas que geram emprego. O que se trata aqui, o processo, ele veio do Ministério Público já, né, com todos esses apontamentos, inclusive as empresas ali mencionadas e avaliadas as áreas de terra. E o que se questiona aqui hoje foi a forma que foi feito o processo e o valor. Ninguém está dizendo que a empresa não gera recurso e não gera emprego para o município. E sim a forma que foi feito. Gerou aí um prejuízo ao município. A forma que foi feito a venda. Não houve ampla divulgação, não houve ampla disponibilidade para quem teria uma questão interesse. de discussão. Vou formular uma pergunta. Tá, ok, me desculpa então. O questionamento então feito foi este só, então relembrei o nosso colega aqui que passou então essa desafetação e que o processo não é sobre X ou Y empresas se gera ou não emprego, e sim a forma que foi feita. Eu só para complementar, de novo, a gente não tem como voltar no tempo, mas eu gostaria de saber os valores dessas áreas, a avaliação que foi feita na época, e um comparativo com hoje. Depois que elas têm licença, que elas foram terraplanadas e blá, blá. Então é uma coisa assim, bem, teria que buscar informação. Outras situações por aí, o pessoal cede áreas de terra incomodado, com X anos, que não é o caso. Eu sei que para o município foi muito bom, está gerando emprego, e ainda arrecadou recurso. Se fosse incomodado por 10 anos, não arrecadaria nada. Então, eu não participei de vários momentos dessa situação aqui, então é ruim da gente comentar. Eu sei que Araricá está muito bem com essas empresas aqui,
outros municípios geram essa vão de novo. A Mahindra recebeu a proposta de ganhar 8 hectares de terra em Dois Irmãos, ganhado. Eles optaram pela localização daqui. Seu Mauro, só mais uma última questão. O senhor, vamos dizer assim, a vereadora falou sobre uma aprovação. Dentro destas aqui hoje, nós temos algum vereador que era da sua época, da sua legislatura? Vereador Max. Vereador Max. Então ele participou, então, vamos dizer assim, dessa votação? Dessa votação, sim. Tá, nada mais. O pleito daquela noite, sim. Mauro, tem uma pergunta. Se eu não me engano, falou ali que não lembra da lei de incentivo. Essa lei de incentivo ela foi criada em 2017. Depois foi corrigida, se não me falha a memória, em 2023 foi corrigida. É isso, então, em 2017 foi criada a lei de incentivos. Assim, vereador, deixa eu te dizer o seguinte. A gente, nessa loucura que o cara vive, eu também sofri o Covid, tive muito mal e a minha memória reduziu muito. Porém, tudo que aconteceu no meu período, eu tenho arquivado. Se aconteceu, eu busco lá e confirmo, mas se você está dizendo, então, ótimo, aconteceu. E acho que todo município tem que incentivar as empresas. Bom dia, colega Mauro, tudo bem? Eu quero fazer só uma pergunta, assim, que eu sempre... eu tive curiosidade, assim, de fazer essa pergunta, assim. Qual é o critério que foi usado, qual é o valor que foi decretado quando passou essa lei por a casa para vender essas áreas de terra? Vocês têm, assim, mais ou menos, assim, quando a prefeitura mandou o projeto para a Câmara de Vereador para ser aprovado, vocês foram, assim, ter uma base de quanto valia ou aprovaram toque de caixa, assim, sem saber o valor da terra atual da época? Olha, vereador, deixa eu te dizer o seguinte, o projeto veio, passou, aí cada área de terra tinha uma avaliação de um perito, que eu não me lembro quem foi. Baseado naquilo, foi colocado em edital, teve exposto aí, e aí os interessados participaram, mas não era um valor igual para todas as áreas. Então, teria que buscar essas informações para poder responder mais correto. Mas um técnico habilitado, um avaliador, deu um preço X. E aí a licitação, não participei disso. Mas até aí, e as terras, pelo menos a maioria, eu sei que ainda está em domínio do município, que estão sendo pagas. A minha pergunta foi porque em 2006 eu me instalei na cidade aqui também como microempresário. E eu acabei comprando um pedacinho de terra na beira da faixa e naquela época eu já paguei 140 mil pelo pedaço de terra. E pelos cálculos assim, Ararica nunca foi tão barata as terras para a gente comprar dessa forma, só por causa dessa aí que eu fiz a pergunta, colega Mauro. Muito obrigado. Eu renovo, então, a palavra para o advogado Lieverson, se ele quiser fazer mais algum questionamento. Não, agora. Eu vou fazer um requerimento. Vou ter que fazer esse requerimento, mas vou fazer o final, mas me chamou a atenção, eu estava dando uma olhada aqui. O atual vice-prefeito foi vereador com o senhor nessa legislatura? Foi vereador. E é diretamente interessado nesse processo hoje. E ele também participou dessa votação de desafetação? Sim. Tá, nada mais. Nenhuma pergunta a mais, doutor Lieverson? Não? Então, vou dispensar a testemunha. Obrigada, Mauro. Só vou pedir para que tu passe na secretaria ali e assine a lista de presença daí da oitiva.